Olá, pessoal! Estamos no nosso terceiro episódio do Conecte Ser 2024, com o tema Inteligência Artificial e o seu uso nos contextos curriculares. Estamos hoje com a convidada Maria Carolina. Seja muito bem-vinda, Maria Carolina. Obrigada, Alan. Obrigada pelo acolhimento. Obrigada, Sebrae, pelo convite. É uma alegria estar aqui. Você me falou no começo que toda Carolina é uma potencial Carol. Porque as pessoas falam, mas como é que a gente chama, né? Carol mesmo, gente. Carol. Então vamos lá, apresentando a Carol, gente. A Carol, ela é especialista em inovação educacional, diretora de inovação da Casa Fundamental, uma escola voltada para a educação básica com foco em metodologias ativas e formação integral de crianças. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada, Alan. Obrigada demais. Me conta um pouquinho mais sobre o seu currículo, porque eu sei o que eu li aqui é só a pontinha do iceberg. Eu sei que atrás do que eu acabei de ler tem uma educadora. Me conta um pouco mais sobre você, Carol. Primeiro que eu achei esse tema do Conecte Ser, assim, fantástico, e eu fico muito grata. Eu preciso fazer esse disclaimer aqui no começo, sabe? Pelo convite, pelo o arrojo mesmo do Sebrae de trazer alguém para falar de inteligência artificial, que é meu campo de estudo, né, tecnologia e educação, mas alguém está dentro da escola. Então, eu estou dentro da escola, eu estava na escola antes de vir para cá, eu vou voltar para a escola depois que sair daqui, né? Então, é importante a gente ouvir tecnologistas, é importante a gente ouvir quem está ali na franja, né, da discussão técnica sobre inteligência artificial, mas a gente também precisa ouvir quem está lá todo dia com as crianças, com os professores, com os coordenadores. A gente tem muita coisa para dizer, né? A gente precisa também fazer essa tradução, essa transliteração, né, da tecnologia para a escola e vice-versa. E sobre a minha formação, né, eu tenho formação, passei, claro, tecnicamente por algumas graduações, eu acho que isso me fez também ter essa visão mais global de educação, mas eu acho que me faz mais educadora essa escolha de missão mesmo, no sentido de missão. Eu venho de uma linhagem em educação, meus avós, meus bisavós, todo mundo, professor, diretor e fundador de escola. Eu falo que a gente não é satisfeito só de ser professor e gestor de escola, a gente gosta de fundar a escola. E em 2018 a gente fundou a Casa Fundamental, que vem tanto dessa experiência de chão de escola. Eu fui professora, coordenadora de terceiro ano pré-vestibular por 8 anos, gestora e os cofundadores também junto comigo. E a Casa Fundamental é uma resposta a uma dor nossa como educadores, Alan. Eu queria, inclusive, antes da gente começar, direcionado para o nosso tema, que é inteligência artificial, que você contasse um pouco para o nosso público sobre a Casa Fundamental. Porque aqui nos bastidores eu tive a oportunidade de escutar e me encantei com o propósito, com a ideia, né, que fez com que vocês fundassem a Casa Fundamental. É uma casa voltada às melhores práticas do mundo. Explica isso para mim. Como que funciona isso? A gente sentiu uma dor profunda em 2009 de projetar ali um futuro que é agora, 2024, daí a 15 anos, talvez da gente fazer uma experiência educacional irrelevante para as crianças. Que não tivesse, por exemplo, uma estrutura curricular que abraçasse as mudanças que a gente conseguia ver já em 2009. E a gente nem imaginava que ia aparecer uma inteligência artificial chegando para a gente desse jeito, né? Mas a gente já sabia que o mundo ia ser ambíguo, incerto, e que a gente precisaria de uma escola assim. A gente visitou alguns modelos educacionais no mundo, a gente trouxe a nossa experiência como pesquisadores, nós somos pesquisadores em educação, e a gente estruturou a Casa Fundamental em BH, em Minas, como uma escola contemporânea brasileira, né, das melhores práticas, metodologias, para a gente, inclusive, permitir que outros professores brasileiros, que a gente consiga entender que aquilo que é feito nas melhores escolas hoje no mundo, também é possível ser feito na nossa escola, ali na região da Pampulha, né, em Belo Horizonte. E para a gente inspirar os professores a agir dessa forma e fazer algo que a gente acredita de verdade. Então eu posso entender que vocês pesquisaram, buscaram, foram lá, experimentaram as melhores práticas, né, do mundo e trouxeram para o nosso contexto. O contexto aqui, sem perder a nossa mineralidade, sem perder a questão da brasileiridade, é isso? Isso. Às vezes as pessoas chegam na Casa Fundamental, a gente ganhou uns prêmios de arquitetura, né, escolar e tal, e aí eles falam, vocês são uma escola finlandesa no Brasil? A gente fala, de jeito nenhum. A gente é uma escola belo-horizontina, mineira, brasileira,
que tem essa intenção, e a gente constrói isso todos os dias, né, assim, de ser uma escola contemporânea para servir essas crianças do tempo presente. Na hora que a gente chegar lá, a gente vai tomar um cafezinho Com com N no certeza. final, para ser bem mineiro. As crianças ficam lá 8 horas por dia. A gente tem uma cozinha maravilhosa. Eles amam a comida da escola e sempre vai ter comida na casa fundamental. Você imagina você chega na casa de mineiro e não tiver comida? Ah, não tem jeito. Aí você não tá na casa do mineiro. É impossível. Não, maravilha. Mas vamos lá. Entrando no nosso assunto, como diretora de inovação da Casa Fundamental, como que você vê o papel da inteligência artificial no futuro da educação e no preparo dos alunos para os desafios tecnológicos? Então, assim, eu vejo que o impacto da IA no futuro, ele é ao mesmo tempo transformador e desafiador, vou colocar dessa forma. E é importante que os professores, aí eu falo que gestores, né? Eu falo tanto para gestores, tanto para professores da Casa Fundamental, para outros que eu faço formação, que a gente precisa acolher essa complexidade. Porque a IA é boa e ruim ao mesmo tempo. Ixi. E a gente precisa entender isso. Essa complexidade faz parte da gente entender os impactos que a IA já está tendo e que ela vai ter no futuro. Mas eu queria fazer uma coisa antes, Alan, assim. Fica à vontade. Eu queria trazer um lugar assim de compaixão para a gente, um convite para nós mesmos, educadores, e para quem estiver ouvindo a gente, para entender em que contexto a IA chegou em educação básica no Brasil. Porque a IA, ela foi lançada, a IA mais famosa ou mais popular, que é o ChatGPT, foi que em 2023, final de 2023. 2022. Final de 2022. Ela está fazendo 2 anos agora, dia 30. Que ganhou popularidade, Acho né? que 21, 22, tá, né? Estamos ali. Então, a gente, lógico que ela não é uma coisa nova, quem trabalha com tecnologia já conhecia, mas nós, meros mortais, a gente ficou sabendo da inteligência artificial generativa e a ChatGPT ali em 2022. Só que o que estava acontecendo nas escolas ali por volta de 2022? A gente passou por pandemia. Quando a gente virtualizou 2020. As aulas. Não, a gente estava passando em educação por uma das maiores crises que já existiu no planeta Terra, assim, em relação à educação. E a gente continuou existindo. Então, em 2024, hoje, eu consigo perceber, por exemplo, que a realidade educacional ela é uma realidade de policrises. Gente, não está fácil trabalhar com educação. Não está. A gente tem crises em cima de crises. Então, a gente tem crise de saúde mental, a gente tem essa crise do próprio modelo educacional, que a gente já estava lidando com isso, a gente continua nisso. A gente tem as relações muito ainda impactadas por esse pós-pandemia, e aí, no meio dessa história toda, empacota uma coisa para a gente, num pacote do medo, e entrega para a gente em 2022. Tipo, olha só, educadores, existe uma coisa que chama inteligência artificial. Toma aqui, lidem com isso. Gente, e aí... que susto, né? Porque assim, o Google é uma inteligência, mas, cara, nada parecido com o que o ChatGPT entregou pra gente. Ninguém preparou a gente, eu acho que é isso que você quer dizer, né? Chegaram e colocaram na nossa frente. Isso. O que eu tô dizendo é que pra gente, inclusive nós, educadores, professores, gestores, pra gente também fazer esse exercício de autocompaixão, sabe? Porque às vezes a gente tem chega pra gente esse empacotado de IA, que talvez se tivesse um outro nome, porque IA também é um nome marqueteiro disso. Talvez da técnica, né, de inteligência artificial. Talvez tivesse chegado assim, isso aqui é modelos estatísticos multivariados com alto poder computacional e com um monte de dado que vai dar um monte de resultado. Aí a gente não ia achar que isso é uma coisa que a gente precisa ficar com medo, que a gente tinha que aprender da noite para o dia e tal, né? Então, isso veio com esse pacote mesmo de algo marqueteiro enrolado no medo. Então, a gente começou a ouvir assim, o mundo vai mudar. O professor vai ser substituído, que é uma coisa que toda hora acontece, né? Assim, toda nova tecnologia fala, o professor vai ser... Agora, o professor vai ser substituído. Então, acho que é importante a gente se situar nessa realidade, nós, educadores, e quem também está de fora e não conhece essa realidade das escolas. É um momento de policrise e tem mais essa camada dessa nova tecnologia que entra. E aí, respondendo a sua pergunta mais tecnicamente, assim, de forma mais objetiva, quais são os impactos? Diversos, assim, a gente pode trabalhar em diversos âmbitos. Mas eu acho que o mais importante é da gente, é assim que a gente está trabalhando lá na Casa Fundamental, preparar os professores, os sujeitos, para lidar com essa tecnologia, com essa transformação. Né? Eu acho assim, eu não sei se essa pergunta tem até uma resposta, mas quem que você acredita que se assustou mais?
Porque, assim, a virtualização das aulas já foi um desafio tanto para os professores, Uhum. porque, assim, a gente estava falando com a maioria de nativos digitais, que eram os alunos, então para eles estava tudo ok, e de repente você colocou uma câmera na frente de um professor, você colocou para ele uma plataforma com os alunos colocados, muitos deles sem abrir câmera, você projetando coisas que você não tinha o hábito. Isso já foi assustador. Você sai desse susto para cair num susto que tem gente respondendo coisa que você nem imaginava. Então, assim, será que o impacto maior, no caso da educação, você acha que veio para os professores do que para os alunos? Ou veio dos pais dos alunos do que seria a educação com a aplicação disso? Talvez não tenha uma resposta, Sim. mas assim, o que você pensa com relação a isso? Eu acho que a gente precisa entender, nessa pergunta sua, mora uma raiz de uma questão muito fundamental para a educação hoje. Para entender tanto, é a minha área de pesquisa, né, educação e tecnologia, para entender a função da tecnologia dentro das escolas. Porque os professores vão se lembrar, você vai se lembrar se você estivesse na aula, quando você estava na faculdade ou na educação básica. As tecnologias sempre vieram e entraram dentro da escola de alguma forma, né? Então, a gente brinca que a gente tinha um retroprofessor, que era aquele professor que usava, né? Teve uma época da lousa interativa, que tinha uma coisa, os professores, vocês vão saber disso, quem está na educação há muito tempo. Tinha tudo para dar Tinha certo. tudo para dar certo e tal, e não deu certo, porque era uma tecnologia incremental, ela não mudava a estrutura. Então, eu brinco que a gente está passando o retroprofessor para o teleprofessor, e agora a gente vai entrar para o criptoprofessor, sabe? Que é aquele que, de alguma forma, precisa entender a IA. Mas eu acho que a gente precisa entender qual que é a função da tecnologia dentro dos contextos escolares, né? Então, toda vez que chega uma tecnologia, existem possibilidades dela atuar dentro do contexto de aprendizagem, do contexto educacional. Ela pode entrar, muitas vezes, de forma incremental. Então, a gente está vendo, inclusive, a IA entrando de forma incremental. Ela não está, a princípio, trazendo grandes transformações na dinâmica de relação ali da escola, não. Ela está trazendo muito barulho, né? Como que eu avalio quando um aluno faz uma prova com inteligência artificial? Ou mais recurso para o professor, uma chance de automatização de processos que é incrível para a escola. A escola tem muito processo que pode ser automatizado, enfim. Então, tem essa perspectiva incremental, que é onde a gente chega hoje. Mas os maiores impactos da IA, eu acho que a gente vai começar a ver daqui por diante, tem a ver com uma pergunta que a gente precisa se fazer, que é: de que tipo de educação, ou qual é o tipo de educação que a gente quer para os nossos filhos, para os nossos alunos, para as nossas crianças e adolescentes nesse país? Porque a gente pode escolher, inclusive, que a IA ela trabalhe para uma educação que, às vezes, a gente está precisando, ou, na verdade, que a gente precisa deixar para trás, né? Uma pergunta: você vê algum risco das crianças perderem as habilidades práticas, como resolver problemas sozinhos, em função dessa assistência constante da inteligência artificial? Você acha que esse risco ele existe, ele é real, é mito, é muito barulho? Uhum. Como é que você enxerga? Sim, isso quem tá falando sou eu, são os neurocientistas, né? Assim, existe uma condição. Uma vez eu escutei o cientista Miguel Nicoleles falando uma coisa sobre inteligência artificial que abriu muito a nossa perspectiva dentro de processos educacionais. Ele falava: o problema não é a IA substituir o professor, não é substituir algum processo de educação. O problema é a gente ficar muito parecido com a IA. O que significa? O que ele quis dizer com isso? É que a IA é um sistema computacional, ele opera de forma binária, 0 e 1, preto e branco. Então, quando a gente deixa a criança, né, e a gente está começando a ver esses tutores de IA, a gente brincando que vem na Bet Educar 2024, vai ter 25, vai ter aquele tanto de robô, de tutor de IA. Mas quando a gente deixa muito tempo, né, é uma hipótese que está sendo criada, uma criança nesses tutores, ela começa a ser treinada de forma binária também. Então, certo, errado, funciona, não funciona, vou repetir de novo, vou repetir novamente, vou repetir novamente. E a gente perde essa característica de, em vez de ser só preto e branco, né, ou a gente começa a estruturar numa perspectiva preto e branco, a gente perde a possibilidade das matizes entre preto, cinza e branco. E é o que faz a gente ser humano. O que faz a gente ser humano é aquilo que não é computável, Alan. Que é por isso que o professor não vai ser substituído pela IA. Porque, tudo bem, ensinar algo que é certo e errado, acertou na prova, 2 mais 2, 4, isso é binário. E empatia?
E pensamento crítico. Não, achei incrível a sua colocação. E compaixão, né? Então, essas características que não são binárias, que são essencialmente humanas, essas a inteligência artificial não consegue reproduzir porque elas não são computáveis. Como que eu computo, por exemplo, trabalho em equipe? Para eu fazer um tutor para ensinar trabalho em equipe. Não consigo fazer isso. Você não está Então, conseguindo ensinar, você não está conseguindo ensinar o humano a trabalhar em equipe, imagina uma máquina, né? E a gente já tem dificuldade cada vez maior, né? Você tem uma perspectiva também muito interessante, que é assim, que a tecnologia entrega para a gente conveniência, né? Então, assim, ao invés de eu ir lá comprar o pão, eu peço o pão na padaria pelo iFood. Só que a conveniência no processo de desenvolvimento humano, ela pode matar a agência, que é tudo que a gente quer que as crianças tenham, que elas ajam, que elas consigam resolver um exercício, que elas consigam tomar decisões, que elas consigam se comunicar de forma clara. Então, todas essas habilidades e competências complexas. Lá na Casa Fundamental, a estrutura da escola é baseada nisso, nessas habilidades e competências que vão ajudar as crianças a existirem no mundo de incerteza, de inconstância. No mundo, por exemplo, que faz a gente discutir inteligência artificial, sem exatamente a gente saber para onde isso vai, né? Então, é um mundo incerto. Então, que tipo de habilidade, que tipo de competência eu preciso desenvolver e permitir que as crianças desenvolvam para elas existirem nesse mundo? Usando, assim, o exemplo da Casa Fundamental, né? Da onde você citou que as melhores práticas educacionais no planeta, que vocês tiveram acesso, vocês adaptaram e trouxeram para a nossa realidade aqui. Sim. Imagino que a Estônia tenha sido uma das referências de vocês, e na Estônia a gente tem a questão do cidadão digital. O cidadão, desde muito cedo, a digitalização de todo o processo, todo o acompanhamento dele, está ali, está posto. Você vê uma chance disso acontecer para a nossa realidade? Isso foi adaptado para a Casa Fundamental, no caso do Brasil? Eu estou te perguntando isso por quê? Porque quando a gente vê falar de IA, a gente está falando muito dessa questão de digitalização, da gente estar interligado. E quando você fala que ela não enxerga o meio termo, ela não enxerga ali a matiz, quais são? A gente tá falando de alguns riscos, que a gente vai tentar mitigar eles aqui, né? Exatamente. Essa que é a ideia. O que você pensa com relação a isso? Então, eu estive com o ministro da Educação da Estônia no evento uma vez para discutir sobre alfabetização informacional. Que seria hoje o que eles chamam de alfabetização midiática, né? E para mim, e para as escolas, né, para a Casa Fundamental, isso está dentro do currículo. Hoje a gente tem um currículo de design e tecnologia que é todo desenhado a partir da lógica da alfabetização digital e da alfabetização informacional. E isso são códigos fundamentais. O que acontece com a inteligência artificial? O que ela traz para a gente de... coloca luz num dos problemas muito importantes da escola. Quais são os códigos que a gente precisa incorporar dentro das escolas hoje para que a gente consiga produzir uma experiência educacional que faça sentido? Que a gente permita que essas crianças se formem para o mundo de hoje. Então, a alfabetização midiática ou a alfabetização informacional multiplataforma, assim que eu gosto de trazer tecnicamente, ela é fundamental. Então, eu preciso ensinar determinados códigos ligados à alfabetização informacional para que essa criança adulta vire adulto nesse mundo digital. Lá na Casa Fundamental, a gente tem um currículo para isso, Alan. A gente desenvolveu durante 4 anos um currículo que começa com 5 anos de idade. Então, as crianças, como currículo, ele entra na grade com 5 anos e como disciplina entra na grade no 2º ano do ensino fundamental. E aí eu vou inverter, vou te perguntar uma coisa. O que você acha que uma criança de 5 anos, dentro dessa lógica de alfabetização informacional, ou alfabetização digital, aprende? O que ela poderia aprender? O que ela aprenderia? Você imagina? Gente, é uma pergunta que agora você me pegou de surpresa. Eu realmente... Eu consigo entender, tem várias coisas, penso eu. Se a gente pensar, né, no uso de tecnologias, o meu filho com 5 anos, ele era um mega arquiteto no Roblox, sabe como é que chama? No Roblox, sim. No Minecraft. Ele era um mega arquiteto ali. É um dos videogames de entrada, né, das crianças. Aí você fica olhando assim, aí eu olhando, é tudo só bloco. Mas o que meu filho conseguia fazer com aqueles blocos, eu não consigo fazer hoje tentando. Então, assim, se você
o que serve de aprendizado, igual eu te falo, assim, até como um estímulo de criações que eu não imaginava que uma criancinha de 5 anos conseguiria. Porque uma das dúvidas dos pais, um dos medos, é quando a gente fala de alfabetização informacional, e lá na Estônia eles fazem isso há muito tempo, está na estrutura de um país. Não é uma coisa de uma escola particular, como é o caso da Casa Fundamental, que vai lá e faz. É uma estrutura de política pública educacional, né? Então, lá na Casa Fundamental, por exemplo, o nosso currículo de Design e Tecnologia, ele começa ensinando pensamento de causa e efeito, uma perspectiva de iteração criativa. Então, eu dou um problema e como que ele vai conseguir sugerir resoluções para isso. Lógica sequencial. Então, isso com 5 anos de idade. 5 anos? 5 anos de idade. Isso na grade, no plano de trabalho da professora. Então, quando a gente vai falar, e aí, lógico, à medida que eles vão crescendo, esse currículo vai ganhando mais profundidade. Eles chegam ao pensamento computacional, lógica de programação, metodologia projetual de design, enfim. E eu achando o máximo meu filho no Minecraft. É porque uma coisa é você usar a tecnologia, outra coisa é você entender como a tecnologia funciona. E a nossa hipótese para qualificar essa relação das crianças e dos adolescentes com qualquer tecnologia que vier, agora a gente está falando de inteligência artificial generativa, mas a gente daqui a 5 anos vai saber sobre o que a gente vai estar falando, né? Então, como que a gente traz para a criança uma visão, uma qualificação para lidar com essas incertezas, especificamente aqui a gente está falando dos códigos informacionais. É dando para ele o entendimento de quais são os códigos por trás de todos esses dispositivos digitais. Porque aí a gente consegue fazer com que eles entendam que tecnologia não é mágica. Tecnologia é processo, é escolha. Não existe mágica. Tem ali um código por trás, tem uma pessoa por trás codificando, e aí eles deixam de ser consumidores passivos e começam a entender e olhar para isso de forma crítica. E aí a gente consegue qualificar, independente de qual que é a tecnologia que chega. A gente está falando de inteligência artificial. Não sei o que a gente vai estar falando daqui a alguns anos. Há uns anos atrás, a gente estava falando de robótica educacional. Sim. Antes, a gente estava falando de lousa interativa, internet, informática educativa na década de 80. Então, independente disso, o que a gente precisa é trazer para a escola, e aí a gente está falando aqui de currículo, né? Então, quais são os currículos fundamentais na era de IA? Sem dúvida, a alfabetização digital, a alfabetização informacional muito bem estruturada, a partir da lógica de design, da mentalidade de design, trazendo pensamento computacional, todas as habilidades de metacognição, porque para eles saberem como que a gente pensa, porque o computador é uma reprodução da mente humana, né, de como a gente pensa, do cérebro humano. Então, se eles entenderem, olha, você vê que legal, tem um pesquisador que traz isso, né, que é uma das referências da Casa Fundamental, que chama Seymour Papert, e o Marvin Minsky, que também são dois, e eles falam isso, que um dos ganhos, por exemplo, de ensinar pensamento computacional para crianças desde muito novinhas, elas desenvolverem, por exemplo, habilidades metacognitivas. O que são habilidades metacognitivas? A capacidade dele entender por que ele aprende no processo de aprendizagem. Isso, assim, é o que há de maior diamante da aprendizagem, é eu entender por que eu aprendo. Quando eu entendo como eu aprendo, por que eu aprendo qualquer coisa. Gente, você me deixando um pouco culpado, porque assim, meu filho desde muito pequeno, ele muito curioso e sempre perguntando demais, ele com pouquíssima idade, eu tive que ensinar para ele por que servia o comercial de televisão. Eu tinha que explicar que aquilo ali era o momento que pagava a conta. Ele, como assim, papai? E eu consegui explicar. E para explicar alguma coisa sobre o algoritmo, eu acho que eu assustei um pouco meu filho, porque ele morre de medo de zumbi. E eu cheguei e falei assim, filho, você não tem medo de virar um zumbi digital? Ele, o que é isso, papai? Eu assim, olha esse tanto de menino que fica fixado, é quase um zumbi. Foi a forma de chamar a atenção dele para explicar que o algoritmo está treinado para deixar com que ele interaja tanto que ele se isole do mundo. Aí ele, não, eu não quero ser um zumbi. Eu disse, não, graças a Deus, mas você não vai ser não, viu, filho? Eu me senti culpado, mas eu acho que eu tentei ensinar como que o algoritmo funciona. Isso, você ensinou como que o algoritmo, qual que é o efeito do algoritmo nele. Sabe como é que a gente ensina algoritmo para criança pequenina na Casa Fundamental? Receita de bolo. Como? Porque o algoritmo, ele é uma receita de bolo. Você fala lá com o computador, faz isso primeiro, depois você faz isso. Ou uma outra possibilidade é a rotina do dia. Eu acordo, fiz isso primeiro, depois eu fiz isso, depois eu fiz isso. Tecnicamente, isso é um algoritmo. Então, eles começam a entender o que é um algoritmo sem exatamente saber o que é um algoritmo. Porque é isso, é uma sequência que você programa ali naquele sistema e ele vai te repetindo de acordo com os inputs que você vai dando para ele. Isso é algoritmo.
E o que você ensinou para ele é o efeito do algoritmo. Então, você está entendendo por que é importante que ele saiba o que é o algoritmo? Porque quando ele tem o efeito do algoritmo, que é criar esse vício, porque eles são feitos para isso mesmo, ele vai poder, em determinado momento, você podia ter falado com ele assim, mas você sabe como é que funciona o algoritmo? Como é que um programador faz um algoritmo? Você vai se deixar levar por isso? Então, você qualifica as conversas quando você ensina determinados currículos, quando você coloca determinados códigos dentro das escolas. E é isso que vai fazer com que a gente consiga transitar por esse momento de desenvolvimento tecnológico, que ele é exponencial, né, Alan? A gente está vendo a IA, talvez, no berçário dela. É o berçário da IA, talvez a IA generativa. Tem alguns estudiosos que falam que a IA generativa daqui a uns anos não vai nem existir. A gente vai ter outros tipos de tecnologias, outros tipos de arranjos, né, de inteligência artificial ou de processamento multivariado estatístico com alto poder computacional à base de dados. Jesus, eu não que sei a nem gente repetir. consiga fazer isso, né? Assim, a gente entender que como que a gente se prepara e como que o professor se prepara também, assim. Você ia me perguntar isso? Não, eu ia te falar o seguinte, que assim, imaginando esse futuro da educação, né, do jeito que a gente falou aqui, qual que seria a sua sala de aula dos sonhos em termos de IA? Assim, pensando nesse mundo, né, em constante mudança, muita novidade acontecendo, porque assim, você falou da Casa Fundamental já projetando o futuro, que o futuro é agora. Então você já deve ter projetado um novo futuro. Como é que é esse futuro que foi projetado? A gente tem algumas visões. Engraçado você perguntar isso, porque a gente contratou uma equipe para fazer uma visão da Casa Fundamental para o futuro até 2040. Eles deram para a gente 4 cenários futuros. Eu vou trazer o que eu mais gostaria. Ótimo. Tô brincando. Mas é porque é aquele que a gente já vem construindo, sabe? Então, quando eu sou de tecnologia e educação, então as pessoas olham para mim, a primeira coisa que me perguntam é inteligência artificial, me fala aí um prompt, como é que eu uso? Inclusive, a gente fez um guia para pais, ChatGPT, para estudos, para servir a nossa comunidade, está de graça lá na nossa casafundamental.ensino.com, quem quiser baixar, ensinando a fazer. Aí você está na plataforma da Ensino, na plataforma da Luiz Ensino, Foschi. Exatamente. O Luiz é pai de um aluno nosso, 2 alunos nossos na Casa Fundamental. Já escutei falar da sua escola, ele é um grande amigo. E aí, a gente tem uma plataforma de conteúdo, tá lá de graça, tá, gente? Podem ir lá e baixar. E a gente já está construindo essa visão de futuro. Então, toda vez que as pessoas me perguntam e né, sabem que eu trabalho com tecnologia e educação e inovação, eles me perguntam sobre inteligência artificial, me perguntam sobre o futuro, e eu falo, para mim, a sala de aula ideal do futuro é uma agrofloresta. E aí ninguém entende nada. Meio avatar, assim, a gente meio que conectado, agora eu fiquei muito curioso. Não, porque eu acho que é isso, assim, a gente pode estar entrando, por isso que eu falei no começo que a gente precisa escolher que tipo de educação é essa que a gente quer fazer. A gente quer uma educação que ainda insiste, porque a IA vai permitir que a gente faça isso de forma muito escalável. Essa tecnologia pode dar para a gente isso. A gente vai continuar insistindo numa educação bancária, que faz um monte de tutor de IA para o menino tirar notas melhores na prova, ou a gente vai usar essa tecnologia para expandir aquilo que de fato vai fazer diferença na vida das crianças, dos adolescentes, que é também entender profundamente conceitos acadêmicos de matemática, física, história, geografia, mas também desenvolver outras habilidades e competências complexas. Então, pensamento crítico, pensamento analítico, mobilização criativa, né? Capacidade de antever situações indesejadas. Eu adoro tenho estudado muito sobre essa competência, tanto para professor quanto para aluno, que a gente chama de pensamento contrafactual, que é aquele de falar assim, e se? E se a gente pensasse nisso? Uma IA não faz e se. Quem faz e se é o ser humano. Então, assim, que tipo de habilidades e competências a gente consegue fazer isso num processo de aprendizagem? Será que vai ser um limitador da IA o e se? Ou será que ela aprende rapidinho o e se e isso se torna um risco? Não faço ideia. Porque ela agindo assim, porque hoje ela vai responder. Cada vez que eu quiser melhorar um prompt, eu vou e se, enriqueça e se. Aí assim, e na hora que ela aprender o e se sozinho? Pois é, o que os tecnologistas falam é que se não for computável, não tem jeito de um computador fazer. Tem o Alan Turing, que é o pai da inteligência artificial, ele tem uma frase que é mais ou menos assim, talvez eu não consiga lembrar exatamente, que é aquilo que não é computável, ou seja, que não seja 0 e 1, a resposta sim ou não, errado, certo, eu vou precisar chamar um oráculo. O computador não vai conseguir fazer. Eu vou precisar chamar um oráculo. E quem que é esse oráculo? É o ser humano. A gente. Exatamente. Então, assim, não sei.
A gente está num momento que a gente não faz ideia de onde que essa tecnologia vai dar. Inclusive, a gente precisa aceitar isso. A gente está aqui falando de inteligência artificial com base naquilo que a gente está vivendo agora e com aquilo que chega para nós. Daqui a um ano, a gente pode se sentar aqui de novo e estar falando de, sei lá, coisa que a gente achava que ia acontecer só daqui a 10 anos. Ou a gente pode, daqui a um ano, estar falando das mesmas coisas que a gente está falando. A gente não sabe. Isso é algo importante, a gente não sabe. Então, quando eu falei lá que é transformador e desafiador ao mesmo tempo, no começo, né, essa complexidade, essa incerteza, lidar com isso, ter flexibilidade cognitiva para lidar com isso, é algo que a gente precisa não só ensinar as crianças, mas ter com a gente também, né? Mas você estava me falando você me perguntou sobre a sala de aula perfeita, por que eu acho que é a conexão com a natureza? É a conexão com a natureza. Quando a gente se conecta com a natureza, a gente vai para uma essência ecossistêmica. A gente entender que a gente faz parte desse macrosistema, que é o planeta Terra. E nessa relação, a gente consegue, por exemplo, essa capacidade de antever situações indesejadas. Lá na Casa Fundamental, as crianças cultivam. E eu brinquei com os pais, assim, gente, daqui a uns 15 anos vocês vão voltar aqui numa das reuniões que a gente tem de pais e de professores. E vocês vão agradecer a gente, não é porque a gente ensinou os meninos programação, não. É porque a gente ensinou os meninos a plantar, a colher, a entender o ciclo de vida, a entender essas dimensões do tempo, esses conceitos que são demasiadamente humanos e que uma máquina não consegue computar. Então, que tipo de... Eu acho que a experiência ideal é a gente conseguir combinar essas perspectivas. Eu não sou a favor de romper 100% com a escola convencional, não. Eu acho que muitas das práticas didáticas, metodológicas, pedagógicas, pensando que a aprendizagem é um processo hipercomplexo, elas são ferramentas para nós. Mas a gente precisa também trazer outras coisas. Quando a IA chega, ela pode trazer isso para a gente também. Né? Você me levou para um outro lugar, quando a gente fala essa questão do ecossistema, de trabalhar em conjunto, uma frase que eu acho muito bacana: quem planta tâmara não come tâmaras, né? Porque assim, é uma pessoa que realmente quem plantou está pensando lá na frente, porque eu acho que a primeira colheita é depois de algumas décadas, quase centenária a árvore. Então, você criar isso dentro de uma comunidade escolar, sobre o contexto de que as coisas tem consequências e é uma onda, né, que vai ali, é incrível. Esse é um dos cenários possíveis. Demais. Que foi desenhado e que você mais gostou. Dentro de uma urbe. Então, não são escolas rurais, não. É a gente trazer a natureza como professora. É a natureza como professora, né, assim, da gente criar essa conexão. E eu acho que é importante falar uma coisa, assim, às vezes eu falo sobre a Casa Fundamental e eu estou muito imbuída nessa missão, sabe? Que é o que a gente faz hoje na Casa Fundamental, Alan, é possível fazer. É possível ser feito. Não é o futuro. Ele é o presente necessário, sabe? A gente está muito disponível para conversar com os professores e para compartilhar o que a gente faz lá dentro. E eu gosto de trazer essa perspectiva, porque às vezes eu recebo retorno de professor falando, mas não vou conseguir nunca fazer isso. Às vezes você não consegue colocar todo o currículo da Casa Fundamental, mas quem sabe, e aí é uma sugestão para lidar com o impacto da educação, com o impacto da IA na educação. Eu acho que a gente precisa fazer 3 movimentos, que é o que a gente inclusive vai fazer esse final de ano lá na Casa Fundamental. Estou dando um disclaimer aqui para os professores de formação. Trabalhar com 3 frentes. Quais são as frentes que a gente está trabalhando? Primeiro, dá para o professor, e foi o que a gente fez em 2024, tempo para entender o que está acontecendo com a IA. A gente não precisa usar tudo com ChatGPT, a gente não precisa fazer tudo com Midjourney, a gente não precisa usar essas tecnologias porque elas são tecnologias emergentes. Não precisa. A primeira coisa que a gente precisa fazer é ganhar lucidez. Uau! Eu preciso ganhar lucidez, eu preciso entender que tipo de educação eu quero fazer. Essa tecnologia, ela me dá essa condição, né? Quais são os impactos da IA que eu estou conseguindo ver nas relações, na metodologia, nas competências que eu preciso desenvolver como professor? E é isso que a gente fez no final do ano, a gente deu esse espaço para os professores da Casa Fundamental. Nesse ano, a gente não exigiu que eles usassem IA para nada, e olha que você está falando com uma diretora de inovação que está estudando IA há muito tempo. A gente tomou essa decisão, a gente precisa dar tempo para o professor, para ele ganhar essa lucidez. E agora a gente começa a avançar em algumas coisas. Então, a primeira coisa que a gente está fazendo além, claro, do currículo de design e tecnologia, então, tem um espaço na escola, e essa é a grande dica que eu dou para as escolas, para os professores que estão ouvindo a gente, é criar um currículo, um espaço. Pode ser um currículo, uma aula, um clube, um evento, para que essa discussão de forma qualificada, ela entre para a comunidade.
né? Então, a gente tem o currículo de Design e Tecnologia que sustenta a gente demais nisso, que esses assuntos todos passam pelos projetos que as crianças e os adolescentes desenvolvem. No final do ano agora a gente vai aplicar a primeira estrutura de AI First, então a gente quer ensinar para os professores como que eles podem usar a IA de forma consciente e consistente com aquilo que a gente acredita em educação, em processos educacionais, fazer isso de forma estruturada, sem soluções chegando. A gente não quer solução pronta, a gente quer usar essa tecnologia para que os professores possam criar o que eles precisam. E a terceira coisa, no ambiente de experimentação. E a terceira coisa é diretrizes para o uso de IA na escola. Isso é uma coisa que é muito importante da gente falar, né? Então, quais são as diretrizes de IA, assim, que é assinado, inclusive, pelos professores, pelos gestores, pelas famílias e pelos adolescentes e pelas crianças? Então, como que é o melhor uso de IA? Isso é uma coisa, é um documento que pode ser, a cada ano, revisto, né? Então, eu acho que para a gente transitar nessa chegada, e eu volto a dizer, a gente está no berçário da IA, né? Na educação, a gente precisa ter lucidez, a gente precisa ter um espaço na escola que isso chegue de forma qualificada e a gente precisa ter um direcionador, né, comunitário para acontecer isso. Fantástico, Carol, fantástico. Carol, quero te agradecer. Infelizmente, esse papo aqui, eu queria continuar com ele aqui por horas, mas a gente tem um limite, né? Que a gente combinou, queria que você deixasse um recado para o pessoal aí, de uma maneira breve. Uhum. E obrigado por esse papo delicioso. Estou curioso, e agora somos conterrâneos, vou lá conhecer a Escola Fundamental, com certeza, em breve. Mas deixa um recado para o pessoal aí sobre tudo isso que a gente conversou aqui. Por gentileza, por essa câmera. Professores, gestores, educadores, eu sei o que está acontecendo aí na escola. E eu acho que a gente precisa levantar a nossa voz, gente, assim, e nos colocarmos em relação a todas essas tecnologias que chegam para nós. Uma forma da gente fazer isso é ganhando entendimento, é procurando entender o que está acontecendo, por que está acontecendo e como que a gente pode fazer para construir uma educação que faça sentido para nós, enquanto educadores, e para os alunos, né, crianças e adolescentes aos quais a gente serve. Vai dar tudo certo e a gente vai continuando essa jornada. Muito obrigado, Carol. Obrigado de coração. Tá? Foi um bate-papo maravilhoso. Gratidão. Obrigada. Gratidão.